Olá, olá, paz e bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura bíblica. No plano de leitura bíblica produzido aqui pelos Salos, você encontra a orientação para começar pelo Novo Testamento, pela carta aos Gálatas. Esse material, ele visa lhe dar um aprofundamento dessa leitura. Nós sabemos que não fazemos livre interpretação da Bíblia, então existe uma preocupação de encontrar bons materiais de apoio para a leitura mais eficiente desse texto, dos textos todos da Bíblia. No site você vai encontrar todos esses comentários já em PDF ou online. E agora estou aí com um projeto de passá-los também para podcast gradativamente para lhe facilitar o acesso. Mas esse material todo já está em PDF e online no site salosencaritate.com. O plano de leitura bíblica, ele tem a intenção de não lhe dar um comentário que não tenha peso. Então são comentários baseados nos doutores da igreja, ou em santos, ou em boas homilias, sempre seguindo essa ordem. Então, um santo doutor da igreja vem antes de um santo que não é doutor da igreja, e o santo que não é doutor da igreja vem antes daquele padre que, embora muito renomado, não foi elevado aos altares e tampouco entrou na lista de doutor da igreja. Eu vou repetir muito isso, mas o que é um doutor da igreja? Sinto que sempre fica muito complexo essa questão, né? O doutor da igreja é um homem ou uma mulher ilustre, um membro ilustre da igreja. Por que ilustre? Porque tem uma santidade comprovada e uma ortodoxia da sua fé. Isso acontece porque tem saber teológico eminente, atestado em vários dos seus textos, e que foram honrados com o título de doutor da igreja pela igreja. E como isso acontece? Um doutor da igreja, ele tem todos os seus escritos, tudo que ele produziu, avaliado por vários teólogos, até que eles comprovam que a doutrina por ele ensinada é a doutrina da própria igreja. A igreja abraça a doutrina deste doutor. Então, quando a gente fala assim, este texto, essa orientação é do santo tal, doutor da igreja, tem que ter uma atenção redobrada, porque é maior do que um santo que não é doutor. Todo o seu ensino foi avaliado. Não tem como ele ter exagerado, ou que ele diz não ser acolhido, entende? A igreja abraçou como sua. Dentre os doutores, existe o doutor dos doutores, que é São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele teve todo o seu escrito avaliado, mas acima de tudo, ele foi considerado o máximo do ensino na igreja. Então, dentre os doutores, aquele que talvez devemos recorrer primeiro é sempre São Tomás, se ele tiver deixado algo sobre aquilo que a gente tem dúvida, ok? E depois os outros doutores. Então, veja bem, quando nós falamos de doutrina da igreja, existe uma certa hierarquia, sim, na hora de usar os textos. É por isso que eu sou realmente veemente contra quando o argumento se baseia somente na fala de um padre, mesmo que seja um padre bom, porque é pouco, gente. Nós temos uma bagagem muito maior. Então, é preciso ver se a fala deste bom padre ou não se baseia em escritos com mais fidelidade, uma fidelidade comprovada, digamos assim, pela própria igreja. Os doutores se assemelham aos padres da igreja, isso é uma dúvida, mas também se diferem dos padres da igreja, não é exatamente a mesma coisa. Então, às vezes você vê São João Crisóstomo, padre da igreja, e às vezes um outro santo está lá com o título doutor da igreja. Pode ser a mesma coisa, pode ser que o mesmo santo seja um padre da igreja e um doutor da igreja, ou não. Porque um padre da igreja são aqueles cristãos, então bispos, presbíteros, diáconos, até leigos,
que contribuíram de forma eficaz para a reta formação das verdades da fé. São coisas que têm relação com as bases da fé católica. Então, a Santíssima Trindade, a encarnação do Verbo, a Igreja, os sacramentos. Normalmente isso aconteceu nos primeiros séculos da Igreja, em que esses temas precisaram ser debatidos e houve defensores da Santíssima Trindade, da encarnação do Verbo, da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E também da sua humanidade, da própria Igreja, dos sacramentos. E isso normalmente acontece nos tempos de grandes debates e heresias. Esse período de grandes debates e heresias se encerra em 604, com a morte de São Gregório Magno aqui no Ocidente. Já no Oriente, se encerra em 749, com a morte de São João Damasceno. Aqui eu vou fazer só um parênteses, eu já falei sobre isso nos vídeos abertos a respeito da história da Igreja. Existe a Igreja Católica do Oriente e a Igreja Católica do Ocidente. Não é porque eles estão no Oriente que necessariamente eles são ortodoxos. Isso não existia nos primeiros séculos da Igreja. Todos eram ou católicos do Oriente ou católicos do Ocidente, né? Ou eram romanos ou eram de Constantinopla. Então, quando nós falamos de alguns textos dos primeiros séculos da Igreja, não é de bom tom, não é inteligente dizer que determinado texto, por ser de um autor do Oriente, é ortodoxo, porque ainda não existia a Igreja intitulada Igreja Ortodoxa, tá? O termo que usamos aqui de ortodoxo é quando é fiel à fé católica de verdade, ok? A igreja que se diz ortodoxa é uma forma de heresia. Então, vale lembrar que para alguém ser considerado um padre da igreja, requer certa antiguidade, até o século VII, até o século VIII. Ao passo que isso não acontece com um doutor da igreja. Um doutor da igreja, ele, inclusive Santa Teresinha, é doutora da igreja. Então, isso extrapola esse eixo de tempo, tá bem? Para o padre da igreja, basta um reconhecimento concreto, não precisa ser explicitado. Desde que ele esteja nesse conjunto de tempo, ele pode ser, e tenha contribuído com esses temas que eu acabei de citar, ele pode ser considerado um padre da igreja. Um doutor não, um doutor ele precisa ter proclamação explícita feita pela Santa Sé, pelo Papa ou por um concílio. Então, quando eu digo Santa Sé, eu falo pelo Papa mesmo. Ou por um concílio específico, tá? Para os padres, não tem necessidade disso. Eles não precisam ter também um saber extraordinário, coisa que para um doutor precisa. Ao ser analisados os seus estudos, se vê um saber que extrapola o que é considerado normal ou até elevado entre os cristãos. Eles dão respostas que nenhuma outra pessoa tinha chegado ainda. E aí se analisa aquela resposta e fala, nossa, realmente, é assim mesmo. Então, exige um saber de grande vulto. Precisa ter um saber extraordinário, tá bem? Portanto, faço esse adendo aqui para que vocês saibam onde buscar e quando colocar os seus ouvidos mais atentos às orientações dentro dessa escala de importância na hierarquia, tá? Isso é muito importante. Resumindo, em suma, o doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por um notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do padre da igreja, pois o padre da igreja é somente aquele que contribui para a reta formação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente ou VIII no Oriente. Há padres da igreja, e esse ponto é muito importante, que são também doutores. São eles, para que você tenha uma ideia. Os latinos, que são os nossos aqui, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno. E os 4 maiores padres gregos, que são os do Oriente, Santo Atanásio, São Basílio, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo. Então, hoje, nós estamos usando um texto de um padre
grego, um doutor e um padre da igreja, grego, São João Crisóstomo. O parecer de um doutor da igreja é maior do que achismos pessoais. Independe do assunto que ele trata, isso não é passível de discussão, entende? Não é um achismo, não é uma coisa que... não é como um protestante quando lê um texto como esse, entende? Um protestante, ele não fala nem São João Crisóstomo, obviamente. Ele fala, João Crisóstomo acha... o posicionamento de João Crisóstomo, quer dizer, é um posicionamento, é uma coisa assim que ele pensou. Não, para nós, não é assim, entende? Não é desse jeito. Ele foi iluminado a tal ponto pelo Espírito Santo que não é um machismo, tá? E também não significa que é maior que a Bíblia, não. É um desdobramento, o mesmo Espírito que fez a inspiração de tudo que está escrito na Bíblia é o mesmo que inspirou os doutores da igreja a escrever sobre os textos bíblicos e nos dá luz a respeito deles, entende? Então, para nós, não é uma coisa de isso é mais que aquilo, não. Isso provém do mesmo Espírito, ok? Quem foi São João Crisóstomo? Um doutor da igreja, agora você já sabe o que é, chamado também de boca de ouro, alma de anjo e coração de pai. João Crisóstomo nasceu com alma monástica, ele por 2 vezes passou anos no silêncio do deserto. Isso é uma característica muito importante e muito presente nos padres da igreja. E aqui eu faço um parênteses, padre da igreja não é a mesma coisa que padres do deserto. Um padre do deserto é alguém que normalmente ele é um religioso, então ele não é padre, ele também não é um estudioso, são pessoas que foram no começo dos primeiros séculos da igreja, chamadas a se afastar das grandes cidades, que tinham ainda uma questão pagã muito grande, e viver sozinhos no deserto, com uma alma penitente. E com a sua própria experiência no deserto, eles tinham um conhecimento empírico, era um conhecimento de quem combate vivamente e arduamente no deserto pela santidade. E eles têm ensinamentos que, novamente, pela própria ação do Espírito Santo, condizem com os ensinamentos da doutrina da igreja, tá? Mas eles não são considerados nem padres da igreja, porque muitos deles não fizeram um debate em defesa necessariamente da Santíssima Trindade ou da encarnação do Verbo, exceto Santo Antão, por exemplo. Santo Antão fez. No caso, Santo Antão, ele é um padre da igreja e um padre do deserto. Mas a maioria não. A maioria não teve esse papel de defesa, tampouco teve um saber extraordinário. Eles eram pessoas mais da prática da fé. Então você vê que a ação do Espírito Santo tem diferentes locais, né? E geram um número diferente de pessoas em cada uma dessas vocações, e todas elas, do conjunto da história da igreja, se completam, né? Um doutor, ele tem o papel de dar luz sobre aquilo que muitas vezes a gente não tem muita clareza. Um padre da igreja é combativo, ele defende aquilo que é a base, então dali surgiram os maiores apologetas, muitas vezes baseados no que os doutores da igreja tinham deixado clarificado a respeito das próprias verdades manifestadas nas Sagradas Escrituras. E os padres do deserto, eles mostram aquela radicalidade do evangelho, que depois vai ser vivenciada várias vezes por outras ordens religiosas pela história da igreja, tá? Ele tinha, São João Crisóstomo, uma precária saúde, então ele voltou à vivência religiosa porque ele não conseguiu viver no deserto. Ele fez isso vivendo em Antioquia, e lá ele foi ordenado sacerdote e se tornou famoso pelo dom de comunicar a palavra de Deus. São João Crisóstomo não demorou para abraçar a cruz do governo pastoral, então ele se tornou ali responsável pela diocese de Constantinopla. Como eu já disse, Constantinopla era a sede da fé antes de existir as missões
que vieram para o Ocidente, e então ficaram em Roma após a queda do Império e tal. Então a gente está naquele período em que o imperador ajudava ou ele absurdamente atrapalhava. Fez tudo para que ele se tornasse responsável por essa diocese. E quando São João Crisóstomo percebeu a má formação do clero, que estava entregue à ambição, à avareza, veja bem, isso já ainda em Constantinopla, melhor dizendo. O santo começou então a exigir uma vida de pobreza e de simplicidade evangélica daqueles que precisavam ser exemplo para o rebanho. Então veja bem, já existia padres do deserto nesse tempo, primeiros séculos da igreja, e São João Crisóstomo tinha conhecimento dessa vida. Então ele, mesmo se tornando bispo, ele sentiu que o clero precisava viver e ter essa vida como um norte, entende? Por isso que eu digo que as vocações suscitadas, elas vão se influenciando e gerando o que a igreja precisa com o passar do tempo. Eu acho que eu falei disso na ação do Espírito Santo no podcast que eu falei sobre o pedagogo, o Espírito Santo como pedagogo. Devido aos naturais atritos do clero, então ele começou a fazer fervorosas pregações contra o luxo, a imoralidade da vida social. Isso nos primeiros séculos da igreja. Parece até São Francisco, né? Pois é, gente. A história, ela se repete. Por isso, se você tá vendo alguma coisa na história da igreja que está te deixando escandalizado, acredite. Já aconteceu coisa pior ou estamos só na repetição. Porque, enfim, Satanás não é muito criativo. Então, São João Crisóstomo teve um problema por conta que ele começou essas pregações, ele teve um problema com a imperatriz Eudóxia. E isso começou um movimento que causou 2 exílios. Sendo que no último, os sofrimentos da longa viagem e os maus tratos que São João Crisóstomo sofreu foram mortais. Então ele faleceu nessa segunda viagem em que ele foi exilado. Ele era muito amado pelo povo, respeitado por todos, que acontece muito, né, com os padres que fazem pregações verdadeiras, porque o povo sabe, né? O povo sabe o que é verdade e o que não é, mesmo que intuitivamente. Eu falei sobre isso naquele podcast a respeito do censo católico. Eu falei sobre isso. Mesmo que exista um cristão católico que não tenha uma grande formação teológica, se a pessoa tem uma vida de oração e ela está aberta a receber as orientações que Deus dá, normalmente existem essas guias sendo colocadas no caminho. Então ele era muito respeitado por causa disso. E ele morreu em 407 e deixou, além do seu belo testemunho, de 10 anos de pontificado, as suas últimas palavras foram: glória seja dada a Deus em tudo. São João Crisóstomo, então, fez uma grande contribuição para a igreja num período de ação, né, que para nós hoje pode parecer um pouco curto, mas para a época foi curto, mas extremamente frutífero. A oração de São João Crisóstomo para começarmos hoje é: protegei-nos, Senhor, concedei-nos santos sacerdotes e leigos. Agradecemos por nos dar São João Crisóstomo como pai e professor em meio às trevas desse mundo que nos quer afastar de vós. Agradecemos, Senhor, pois nunca nos abandonou. São João Crisóstomo, rogai por nós. Muito bem, nós vamos falar então sobre a Igreja da Galácia e os ensinamentos a respeito da Carta de São Paulo aos Gálatas será feito pelo nosso professor São João Crisóstomo. O nosso professor hoje é este santo doutor. A província da Galácia se localiza na Ásia Menor e abrangia a Frígia, Panfilha, Licaônia e a Galácia. Eu coloquei no material de apoio um mapa para você saber mais ou menos onde nós estamos, ok? Essas igrejas foram apontadas diversas vezes por São Paulo, principalmente em Atos ele fala que passou por ali, vai passar por lá, enfim. Então,
era uma região em que você vê que são cidades que a gente encontra bastante nas citações do Novo Testamento nas viagens de São Paulo. A igreja foi fundada por São Paulo em uma das suas primeiras viagens missionárias. Então você encontra isso em Atos 13, 1, versículo 1, no versículo 14 e no versículo 26. Nessa passagem, nós vemos também que ocorre um acontecimento em Listra, onde São Paulo e São Barnabé foram confundidos com deuses, e aí eles rasgaram as vestes, depois foram perseguidos pelos judeus. Então, a carta aos Gálatas segue nesse tom. Esse foi o tom da fundação da igreja da Galácia. Então, foi bem atrativo a questão. Eles tinham passado já por um processo muito difícil em Listra. Agora seguem os comentários do professor de hoje, São João Crisóstomo, doutor da igreja. O prólogo é vigoroso e cheio de afeto, e de certo modo, não só o proêmio, mas a epístola inteira. Com efeito, dirigir-se sempre com moderação aos discípulos necessitados de severidade não condiz com um mestre, sim com um sedutor e inimigo. Por este motivo, igualmente, o Senhor, que falava aos discípulos com muita mansidão, algumas vezes utilizou linguagem mais severa, e ora felicitava, ora censurava. Assim, tendo dito a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, em Mateus, capítulo 16, versículo 17, e prometido que os fundamentos da igreja repousariam sobre a pedra de sua confissão, não muito depois lhe disse, arreda-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço. Em Mateus 16, no versículo 23. Em outra passagem, mais uma vez, nem mesmo vós tendes inteligência? Em Mateus, capítulo 15, versículo 16. Tanto respeito lhes inspirava que João narra que, ao vê-lo falar com a mulher samaritana acerca do alimento, nenhum deles lhe perguntou por que falas com ela, ou que desejas. João capítulo 4, versículo 27. Paulo, aprendendo a lição e seguindo as pegadas do mestre, se adapta às necessidades dos discípulos, e ora cauteriza e corta, ora aplica remédios mais suaves. E dizia aos coríntios, que preferes? Que eu vos visite com vara ou com amor, e em espírito de mansidão. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 21. Ó Gálatas, insensatos. Gálatas, capítulo 6, versículo 16. Não foi somente uma vez, mas por 2 vezes que utilizou esta repreensão. Além disso, no final da epístola investe. Ninguém mais me amoleste. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De outras vezes, suaviza o tom. Assim, meus filhinhos, por quem eu sofro de novo as dores do parto. Gálatas, capítulo 4, versículo 16. E outras palavras semelhantes. De resto, é evidente a todos, desde a primeira leitura, que esta epístola é impetuosa. Convém expor o que provocava a ira do apóstolo contra os discípulos. Não era coisa pequena nem insignificante. Do contrário, não os teria perseguido tanto. De fato, é próprio do homem pusilânime, rude e mísero, irritar-se por qualquer motivo, e peculiar ao mais preguiçoso e sonolento recuar diante de problemas importantes. Mas Paulo não era dos tais. Qual era então o pecado que tanto o abalava? Certamente era grande, excessivamente grave, e os apartava a todos de Cristo, conforme diz em seguida. Atenção, eu, Paulo, vos digo, se vos fizerdes circuncidar, Cristo de nada vos servirá. Gálatas capítulo 5, versículo 2. Não foi somente numa cidade, nem em 2 ou 3, mas em toda a nação dos Gálatas que o incêndio deste erro se propagara. Vê a intensa indignação do apóstolo. Não disse caríssimos, nem santificados, e sim às igrejas da Galácia. Era sinal de grande aborrecimento e de sua dor não chamá-los com um apelativo amigável, nem respeitosamente com o próprio nome,
mas somente pelo da Assembleia. E não aditou igrejas de Deus, mas disse simplesmente as igrejas da Galácia. Embora em outra passagem no próprio prefácio, logo se apressa a reduzir a concórdia a dissídio entre eles. Por isso colocou o nome de igreja, incutindo-lhes pudor e impelindo-os à unidade. De fato, os que se dividem em vários partidos não podem de forma alguma receber este nome. Na verdade, o nome da igreja é denominação de concórdia e unanimidade. Ao dizer, portanto, que eles se apartaram do Pai, atribuiu-lhes dupla culpa, a saber, que se afastaram e o fizeram rapidamente. Na verdade, é merecedor de repreensão quem se aparta depois de muito tempo. Mas quem cai na primeira investida e no próprio lançamento das setas, oferece um exemplo de extrema tolice. Com qual nome ele os acusa, dizendo: porque os vossos sedutores nem de espaço de tempo precisam, mas basta-lhes o primeiro acesso para vos subverter e captar? Que perdão podeis impetrar? Mas há alguns que vos estão perturbando e querendo corromper o Evangelho de Cristo. Isto é, não conhecereis outro Evangelho enquanto tiveres um julgamento correto, enquanto não for distorcida a tua visão, imaginando o que não existe. Como o olho turvo vê uma coisa por outra, assim a mente perturbada pela confusão de maus pensamentos costuma padecer o mesmo. Por isso, os que estão loucos imaginam uma coisa por outra. Na verdade, esta loucura é mais perigosa do que aquela, porque não ocasiona prejuízo a respeito das coisas sensíveis, mas das inteligíveis. Não danifica a pupila dos olhos corporais, mas subverte os olhos do espírito, querendo corromper o Evangelho de Cristo, diz São Paulo. Ora, eles introduziram um ou outro preceito, estabelecendo só a circuncisão e a observância dos dias. Mas para indicar que um pequeno erro corrompe o todo, São Paulo diz que corrompe o Evangelho. Se alguém apagar um pouco a figura impressa numa moeda régia, falsifica a moeda inteira. Assim, quem corromper a mínima partícula da fé ortodoxa, estraga o todo, e deste início procede a erros piores. Onde estão os que nos condenam como contenciosos, porque disputamos com os hereges? Onde estão os que murmuram que não há diferença entre nós e eles, mas que a discórdia provém da ambição de poder? Ouçam o que São Paulo diz, a saber, que corromperam evangelhos que reintroduziram uma pequena novidade. Não é possível, não é. A causa de todos os males consiste em que não nos importamos com estas coisas pequenas. Por isso cometeram os crimes maiores, porque os menores não encontraram a adequada correção. Como relativamente aos corpos, os que negligenciam cuidar das feridas contraem febre, gangrena e, por fim, advém a morte, assim em relação às almas. Os que menosprezam as coisas pequenas acarretam as grandes. Aquele homem, disse, resvalou quanto ao jejum, o que não importa. Um outro tem a verdadeira fé, mas disfarça por oportunismo e renuncia à ousadia de confessar. Nem isso é grave. Um outro, irritado, ameaçou abandonar a fé verdadeira. Nem este merece castigo. Réplicas, porque pecou num movimento de ira e furor. Encontram-se diariamente pecados desta espécie cometidos nas igrejas. Por esse motivo, tornamo-nos ridículos diante dos judeus e dos gentios, enquanto a igreja se divide em 1000 partes. Com efeito, se desde o início fosse empregada convenientemente a admoestação aos que se entregavam à transgressão dos preceitos divinos e tentavam fazer um pouco além do que é devido, não teria aparecido de forma alguma esta peste, nem haveria irrompido tão grande tempestade nas igrejas. E por que falar das observâncias judaicas? Dentre os nossos, alguns guardam costumes pagãos. Observam presságios, voos de aves, dias e símbolos, superstições sobre os nascimentos e letras cheias de toda impiedade. E para seu grande mal são impostas na cabeça das crianças recém-nascidas.
Ensinam-lhes desde o começo a rejeitar o zelo na aquisição das virtudes e sujeitando-as à tirania do destino falaz. Se Cristo não é de proveito algum aos que se circuncidam, o que adiantará a fé para a salvação destes, contra os quais tantos males investem? Entretanto, a circuncisão fora dada por Deus. Mas, como causava dano ao Evangelho, quando observada fora do tempo oportuno, São Paulo fez o possível para aboli-la. Além disso, como São Paulo tinha tanto empenho em abolir os costumes judaicos, por que, obsoletos, nós nem os hábitos pagãos cortaremos? Que escusa teremos? Por estas razões, nossas vidas acham-se envolvidas em tumulto e agitação, e os que deviam ser discípulos inchados de soberba subverteram a ordem e tudo se acha revolucionado. Se alguém os acusar, mesmo levemente, cospem com desprezo contra os chefes, porque os educamos mal. Ora, mesmo se os que governam fossem improbos e estivessem repletos de milhares de vícios, nem assim o discípulo teria o direito de desobedecer. Se não é permitido julgar o próximo, quanto mais proibido será julgar os doutores? Vê que São Paulo teve maior amizade a São Pedro, porque por sua causa empreendera a viagem e demorou-se junto dele. Repito-vos isso constantemente e quero que guardeis na memória, de sorte que, se ouvirdes algo que pareça que o apóstolo ter dito contra Pedro, não tenha suspeitas falsas. Não vi nenhum outro apóstolo, mas somente Tiago. Vi, assegura, e não recebi dele instrução. Mas observa com que respeito nomeio. Não disse simplesmente Tiago, mas acrescentou o respeitoso elogio, o irmão do Senhor. A tal ponto estava isento de inveja. De fato, se quisesse indicar de quem falava, poderia colocar outra nota e dizer Tiago de Clopas, cognome usado pelo evangelista São João. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 25. Mas não se exprimiu deste modo porque considerava os títulos honoríficos dos apóstolos como seus, e uma honra para si próprio, por isso o reverencia. Não o denominou desta forma, conforme disse, de qual, então, o irmão do Senhor. Ora, não era irmão do Senhor segundo a carne, mas assim era considerado. Nem por isso deixou de dar-lhe o título honorífico. Aliás, São Paulo muitas outras vezes demonstrou afeto sincero aos apóstolos, o que era de fato conveniente. Muitos que leem pouco atentamente esta passagem da epístola julgam que São Paulo acusou a São Pedro de hipocrisia. Mas não foi assim, de forma alguma. Descobrimos aqui disfarçada muita prudência, tanto da parte de São Pedro quanto de São Paulo, visando ao bem dos ouvintes. Com efeito, os apóstolos, conforme narrei, em Jerusalém, permitiam a circuncisão. Não podiam, de repente, afastá-los da lei. Quando, porém, foram para Antioquia, já não praticavam essas observâncias, mas, relativamente aos que acreditavam dentre os gentios, viviam sem diferenças. Certamente São Pedro também o fazia, mas quando vieram alguns da cidade de Jerusalém, que os viram pregando assim, não o fazia mais, temendo que eles se escandalizassem, mas subtraía-se, agindo por condescendência com os dois resultados. De um lado, não se escandalizavam os judeus, mas de outro, oferecia a São Paulo a oportunidade de censurá-lo com justeza. De fato, se aquele que pregava em Jerusalém, permitindo a circuncisão, mudasse em Antioquia, pareceria aos judeus que acreditaram que agia assim por medo de São Paulo, e os discípulos o censurariam por empregar grande facilidade e causaria grande escândalo. Embora São Paulo, que perfeitamente conhecia o motivo da mudança, sua recusa não causava nenhuma suspeita, porque sabia com que disposição assim procedia. Por conseguinte, São Paulo censura e São Pedro aceita. Enquanto o mestre cala ao ser censurado, mais facilmente os discípulos mudariam de parecer. Com efeito, se na realidade tivesse havido entre eles disputa,
De forma alguma haveriam se censurado mutuamente na presença dos discípulos, porque teriam causado grande escândalo. Em nosso caso, era útil a discordância em público. A força da fé. Ante a vós, ante cujos olhos foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado. Ora, ele não foi crucificado na região dos Gálatas, mas em Jerusalém. Como, pois, ele diz a vós? Foi a fim de mostrar a força da fé, pela qual se torna possível discernir o que está longe. E não disse foi crucificado, e sim foi desenhada a imagem do crucificado, indicando que com os olhos da fé alguns viram mais exatamente do que alguns que estavam presentes e olhavam o que sucedia. Efetivamente, muitos daqueles que assistiram à crucificação nenhum fruto retiraram. Os que, porém, não viram com os próprios olhos, pela fé, viram com maior evidência. Sobre a lei, de modo algum, é supérfluo. Vês que São Paulo supervisiona tudo como se tivesse inúmeros olhos? Havia enaltecido a fé enquanto anterior à lei, a fim de evitar que alguém julgasse a lei supérflua. Emenda, demonstrando que não for em vão, mas muito útil. Diz ele, foi acrescentada em vista das transgressões. Isto é, para não permitir aos judeus viverem em segurança e resvalarem na maior malícia, mas impor-lhes a lei à guisa de freio, instruindo, regulando, proibindo as transgressões, se não de todos, ao menos de alguns preceitos. Não foi, portanto, o pequeno fruto proveniente da lei. Mas até quando? Até que viesse a descendência a quem fora feita a promessa. Ora, se a lei foi dada para abranger a todos, isto é, coagir e manifestar-lhes os pecados, não somente não obsta a que consigas a realização das promessas, mas ainda contribui para alcançá-las. Na verdade, se a lei não tivesse sido dada, todos se revolveriam na malícia, nenhum judeu ouviria Cristo. Agora, porém, a lei dada prestou-nos estes dois bens. Ao ensinar uma virtude comedida àqueles que lhes davam atenção, e outro, ao persuadir a que reconhecessem os próprios pecados, o que os tornava mais inclinados a procurar o Filho. Em consequência, os que não acreditavam na lei, por não condenarem os próprios pecados, não acreditaram em Cristo. Apontando para isso, ele disse, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 3. Vos revestistes de Cristo? Nem com esta palavra se contentou, mas explanando-a, vai à união mais íntima e diz, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Isto é, todos tendes uma só forma, um só modelo, a saber, o de Cristo. O que há de mais estupendo e respeitável do que tais palavras? Quem antes era gentio, judeu ou escravo, agora não se acha na condição de um anjo, de um arcanjo, mas na do Senhor do Universo, representando Cristo em si. Vós fostes chamados à liberdade, irmãos, entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne. Aqui já parece partir para um sermão moral. Emprega uma novidade que em nenhuma das outras epístolas aparece. E em todas costuma fazer uma divisão em duas partes, de sorte que na primeira trata dos dogmas, na segunda fala dos costumes. Aqui começa tratando dos costumes e depois insere uma dissertação sobre os dogmas. Mas o que quer dizer, entretanto, que a liberdade não sirva de pretexto para a carne? Cristo, diz ele, não libertou do jugo da escravidão, quis que fosse livre à vontade, não a fim de abusarmos deste poder para o mal, mas para termos oportunidade de obter prêmio maior, após progredirmos em direção de uma sabedoria mais elevada. De fato, após ter denominado a lei, em todos os sentidos, jugo da servidão e chamado a graça de libertação da maldição, a fim de evitar a suspeita de que estava ordenando o afastamento da lei, por ser lícito levar uma vida fora da lei, corrige essa suspeita dizendo,
não é para que se leve uma vida ilegítima, mas para transcender a lei pela sabedoria. Não me exprimo esta forma para ficarmos mais abatidos, mas para subirmos mais alto. Com efeito, tanto o que fornica quanto aquele que persevera na virgindade ultrapassa os termos da lei, mas não da mesma forma. Um cai de forma péssima, outro se eleva a um grau mais alto, de sorte que um transgride a lei, outro a ultrapassa. Eis que indica outro caminho que facilita a virtude, e realiza bem o que foi dito. Nada de fato, nada diria, de tal modo insere em nós a caridade como sermos espirituais, nem persuade igualmente ao Espírito que permaneça em nós senão a força da caridade. Por isso diz, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Visto que expusera o que produzia a doença, igualmente receita o remédio que cura. Qual é e qual a força das palavras corretas se não viver pelo Espírito? Por isso diz, conduzi-vos pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. O que diz, portanto? Denomina carne, aqui, o pensamento terrestre, indolente e covarde. Não está acusando a carne, mas o crime da alma negligente. Na verdade, a carne é instrumento dela. Mas ninguém tem aversão e ódio ao instrumento, mas aquele que o utiliza mal. Não é ao ferro, mas ao homicida que odiamos e punimos. Lei e espírito. Qual então a consequência? Máxima e evidente. De fato, quem se deixa guiar pelo espírito como convém, por meio dele extingue todo o mau desejo. Mas quem deles se libertou não precisa do auxílio da lei, tendo se tornado muito superior àqueles preceitos. De fato, quem não se irrita, por que precisa ouvir, não matarás? Quem não olha com olhos intemperantes, por que há de aprender que não deve cometer adultério? Quem lhe falará do fruto da maldade se já arrancou-a pela raiz? A raiz do homicídio é a ira, e a raiz do adultério é o olhar indiscreto. Por isso ele diz, se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Fruto do Espírito. Porque as más obras vêm somente de nós, e por isso se chamam obras. As boas, porém, não só exigem nossos cuidados, mas precisam da divina bondade. Em seguida, estando para descrevê-las, primeiro coloca a raiz dos bens, dizendo caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Se vivemos pelo Espírito pautamos também nossa conduta. Estabeleçamos nossa vida segundo suas leis. É o seguinte o sentido das palavras. Pautemos nossa conduta, isto é, contentemo-nos com a força do Espírito. Vós, os espirituais, corrigi-o. Não disse pune ou condenais, e sim corrige. Não se detém aí, mas para mostrar que deviam ser muito mansos para com os que foram suplantados. Assim termina com o espírito de mansidão. Não disse com mansidão, e sim com espírito de mansidão, afirmando que isso também apraz ao espírito, porque, na verdade, o próprio fato de poder corrigir com equidade os pecados é um dom espiritual. Em seguida, no intuito de que aquele que corrige não se exalte, submete-o ao mesmo temor, dizendo, cuidando de ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. Quanto às sementes, quem semeia cevada não pode colher trigo, porque a semeadura e a messe devem ser da mesma espécie. Assim, deve acontecer relativamente às obras. Quem jogar na carne saciedade, embriaguez, maus desejos, colherá o fruto que brotar. Qual? Suplício, castigo, opróbrio, zombaria, podridão. De fato, nada resulta das mesas suntuosas e das iguarias, senão a corrupção. Simultaneamente ela se corrompe e arruinam a saúde do corpo. As realidades espirituais, porém, não são tais, mas exatamente o oposto. Pondera o seguinte: semeaste esmola,
ser-te-ão reservados tesouros celestes e glória sempre eterna. Semeaste temperança, receberás honra e prêmio, gratulações dos anjos e coroas. Denomina nova criatura o novo estilo de vida, tanto por causa do passado como do futuro. Do passado, na verdade, porque nossa alma, que envelhecera na podridão do pecado, de repente pelo batismo foi renovada, como se fosse recriada. Por isso também exige-se de nós novo e celeste estilo de vida. Do futuro, porque o céu e a terra e enfim toda a criação passarão à incorruptibilidade, conjuntamente com nossos corpos. Esses foram os comentários de São João Crisóstomo, disponíveis de forma reduzida, então eu peguei os trechos mais interessantes, mais importantes, segundo a leitura bíblica, dos trechos que são mais conflitantes, que costumam gerar mais dúvida. O comentário está disponível numa série de livros patrística, e estes estão da página 301 à página 370, das quais eu tirei os trechos mais importantes, mais relevantes para nós, tá bem? Muito bem, paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau.